Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações, deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Na capa de metsu.com, todo o detalhamento do cenário complexo previsto para esta semana no sul do Brasil, que vai afetar também parte do sudeste e centro-oeste. Acompanhe a previsão para a sua cidade, digita o nome da cidade aqui, são 10 dias de informação completa, e o monitoramento de raios, imagens de radar, ambos são conteúdos aí abertos, não precisa ser assinante. Antes de começar o vídeo da previsão da semana, eu faço um pedido, um conselho até. Pare de seguir informações que não são oficiais. Não sigam esses canais que só querem like, só querem visualizações, baseado em informação que não tem conhecimento para divulgar. Procure canais oficiais. O Rio Grande do Sul tem 2 faculdades de meteorologia, a UFSM, a UFPEL. Prestigie esses profissionais que estudaram uma vida inteira para trazer informação de credibilidade. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em previsão do tempo, em análises meteorológicas, então é um trabalho detalhado, muito rigoroso de toda a equipe da Metsul, são todos meteorologistas muito experientes aqui na equipe da Metsul, então valorize esse trabalho técnico, porque muitas vezes o que acontece é que a gente tem que estar desmentindo, tem que estar reavaliando os cenários que outras pessoas sem conhecimento acabaram divulgando, e não a gente. Então, sigam nossos canais, nos façam perguntas, a gente está aqui para responder, para atender, e trazer uma informação de credibilidade, de responsabilidade. A gente tem responsabilidade em tudo que a gente divulga, mas é em metsul.com que você vai encontrar os nossos conteúdos. Dito isso, vamos falar desta semana, uma semana complexa, porque teremos diversos fenômenos atmosféricos atuando em poucos dias. Inicialmente uma frente quente, que é quando o ar quente empurra a chuva de norte para sul, depois um sistema frontal, semi-estacionária, que é uma frente fria que tem ao norte ar quente, ao sul ar mais gelado. E ela fica um pouco mais ao sul, um pouco mais ao norte, oscilando na sua posição ao longo desta semana. E, por fim, um ciclone extratropical bem configurado, clássico de inverno, com as suas condições clássicas, mas será intenso e tem potencial não só de trazer chuva, mas também vento ao sul do Brasil. Então, a gente começa com essa corrente de jato de baixos níveis, trazendo calor e umidade, ingredientes importantes para deflagrar risco de tempestades e até tempo severo. Como vai acontecer esse cenário? Nesta segunda-feira, a previsão, então, é da instabilidade pressionada pelo ar quente atingir parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse eixo da metade norte do Rio Grande do Sul até a metade sul de Santa Catarina, já poderemos ter aí uma situação de pancadas de chuva e temporais isolados, com vento, raios, até não se descarta granizo. Previsão para terça-feira, então, começa então aquele sistema semi-estacionário, tem ar frio mais ao sul, ar quente mais ao norte, e a frente fria fica oscilando em torno dessa região, entre sul do Paraná e metade norte do Rio Grande do Sul, acumulados aqui já mais altos, olha, na terça-feira pegando mais divisa com Santa Catarina, na faixa de 50 a 100 milímetros, pegando metade oeste de Santa Catarina e partes do leste. Isso aqui modelo europeu, previsão de 24 horas. Dia 12, a chuva já fica mais abrangente na metade norte do Rio Grande do Sul, a pressão atmosférica começa a cair para dar origem a um ciclone extratropical. A gente vê vários núcleos de 100 milímetros, na metade norte do Rio Grande do Sul, desde a Grande Porto Alegre até a divisa com Santa Catarina, 50 a 75 milímetros, chove menos no sul e no oeste, praticamente sem chuva ainda no Paraná. Previsão para o dia 13, aí já sob influência do ciclone, da queda maior na pressão atmosférica, a gente tem aqui uma condição de chuva no Nordeste gaúcho, 50 a 75 milímetros, pegando o sul de Santa Catarina, chove nos 3 estados do sul do Brasil. Em todos os dias da semana há risco de temporais, então além do volume de chuva preocupar, tem risco de vento, de rajadas de vento moderadas a fortes, raios, alta incidência de raios e possibilidade potencial de queda de granizo. E aí na sexta-feira a instabilidade já começa a se afastar com uma queda forte da temperatura, previsão de frio de inverno aí na sexta-feira, no final de semana. Como isso vai acontecer? Aqui a previsão para o ciclone, que é uma informação importante, começa já no final da noite do dia 12, começo da madrugada do dia 13, a pressão atmosférica começa a ter um declínio forte, a gente vai vendo aqui que o sistema vai avançando de oeste para leste, uma condição clássica, típica de inverno, e o sistema formado aqui sobre o oceano já na manhã do dia 13, com perspectiva de trazer, a gente vê nesse campo de pressão atmosférica, de trazer vento que vai interferir em grande parte do sul do Brasil, com rajadas aí de 60, 80 km por hora, alguns pontos com rajadas acima de 100 km por hora. Em se tratando de ciclones, é possível que haja ajustes no seu prognóstico ao longo da semana, aliás, é
certamente vai acontecer alguns ajustes. O que pode acontecer? Ele atuar um pouco mais ao sul, um pouco mais ao norte, mudar um pouco a sua posição, os modelos mudarem um pouco a sua intensidade, diminuir ou intensificar. Então é preciso ficar acompanhando as atualizações. Essa é uma primeira previsão, um primeiro prognóstico de todo esse cenário, mas a previsão desses fenômenos complexos, como é um ciclone extratropical, a gente precisa fazer esses ajustes e ir atualizando a cada 6 horas. Então aqui a previsão para o dia 13 na madrugada, previsão para o dia 13 já no final, já no começo da manhã do dia 13. Então a gente vê todo o campo de pressão associado a este ciclone chegando também à parte do sul do sudeste e do centro-oeste, pegando Mato Grosso do Sul e São Paulo, que também devem sentir as rajadas de vento entre quinta e sexta-feira. Perspectiva do total de chuva, que é a soma de 7 dias, de 9 a 16, do modelo europeu. A gente vê em toda essa área em marrom, volumes acima de 200, 250 milímetros, pegando justamente as principais bacias dos rios importantes do Rio Grande do Sul, é o Rio Caí, Jacuí, Taquariantas, Rio dos Sinos, Gravataí. O Jacuí que é importante porque ele tem um impacto importante na vazão do Guaíba aqui na região metropolitana. Então é importante também falar de chuva, porque além do mais nós tivemos uma primeira onda de chuva que aconteceu no final da semana passada. A gente esperava volumes entre 100 e 150 milímetros, ficou na faixa dos 100 a 130 em diversos pontos, justamente dessas áreas, e agora uma segunda onda de chuva e também com tempestades afetando essas regiões, trazendo um risco maior de enchimento de arroios e rios, e também o solo saturado, com risco de queda de barreiras e escorregamentos. Previsão do modelo canadense, ele desloca um pouco mais ao sul, a área de maior chuva, pegando também as bacias dos principais rios, aqui na faixa de 200 a 250 milímetros, alguns pontos até de 300 milímetros na soma desses dias de segunda a quinta-feira, basicamente. Aqui a previsão do modelo AICO, modelo alemão, também colocando na metade norte do Rio Grande do Sul, essa área na faixa de 100 a 200 milímetros de precipitação. Chover em outras áreas do Rio Grande do Sul, com risco de temporais também. A área de maior acumulado de volumes de precipitação é que deve ser a metade norte do estado. Em relação ao vento, a gente vê aqui a configuração do vento associado ao ciclone, que pode ter impactos aqui a 1.500 metros de altura, mas nos dá uma ideia de assinatura de onde o vento mais forte vai acontecer e deve afetar os 3 estados do sul do Brasil, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e até mesmo o sul de Minas Gerais. Então, a quinta-feira, em relação ao vento, deve ser o dia mais crítico, mas a gente vai atualizar todo esse cenário ao longo da semana. Previsão para a região metropolitana de Porto Alegre, de 13 a 20 graus nesta segunda-feira, com pancadas de chuva, alguns períodos de sol podem acontecer. Terça-feira de tempo instável, com chuva a qualquer hora, não se descarta alguns eventos aí de chuva moderada, até forte isoladamente, 15 a 17 graus. De quarta para quinta-feira, o cenário mais complicado na região metropolitana de Porto Alegre, em termos de volume, de quantidade de chuva. Os modelos indicam que é aqui, entre a quarta e a quinta-feira, que poderemos ter pulsos de chuva forte a torrencial, com potencial, inclusive, de alagamentos em áreas urbanas da Grande Porto Alegre. E na sexta-feira, o frio chegando forte. Vejam, à tarde tem apenas 14 graus. Então, siga acompanhando. O vídeo ficou longo, não tem jeito para a gente conseguir detalhar tudo. Realmente, o vídeo acabou ficando longo, mas siga nos acompanhando e a gente está à disposição nas redes sociais, em metsul.com, com mais informação. Uma excelente semana aí para todo mundo. Até mais.